Glória a Deus, que bom que você está aí com a gente, aleluia. O pastor Teixeira falou algo em que a gente estava ali sentado e Deus ele colocou isso no meu coração e tem colocado lá em Icaraí, sobre nós não sermos, queridos, meros espectadores quando a gente está na igreja. A gente não está numa sessão de cinema, a gente não está num teatro, onde a gente senta e a gente aprecia alguma coisa. Não, a gente está aqui e cada um de nós, vocês também, vocês que estão em casa também, fazem parte de tudo que acontece. Então, se eu já venho preparado para esse momento, queridos, você vai experimentar do grande mover e do transbordar de Deus em cada culto, em cada reunião. A gente está vivendo o fim dos tempos, não tem como a gente continuar procedendo e vivendo da maneira que a gente sempre viveu. A gente tem que mudar isso, a gente tem que procurar, eu compreendo, muitos aqui, assim como eu, vieram de repente direto do trabalho, naquela correria e tudo mais, mas mesmo assim, a gente sempre pode realmente dar um tempo para a gente poder estar com toda a plenitude na presença de Deus, ok? Então, queridos, vamos lá, eu na verdade encerrei agora, na verdade no final de julho, início desse mês, falei a respeito lá, na nossa Academia da Fé lá de Icaraí, a respeito disso, sobre esse tempo de espera. E eu sei, queridos, que todos nós aqui, e eu, por exemplo, e a minha família também, o nosso próprio ministério, Academia da Fé, a gente está esperando por algo, você sabe disso, a gente está esperando em Deus essa porta maravilhosa se abrir, que é de um novo espaço, um novo terreno, uma nova estrutura, onde a gente possa servir a Deus, e todo mundo está nessa aí, não é isso? A gente está sempre esperando alguma coisa. E eu quero, antes de mais nada, queridos, e é algo também que está no meu coração, queria te pedir que você fechasse os seus olhos, curvasse a tua cabeça nessa noite, que eu quero orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade singular de estar, Senhor, na Tua casa, para Te buscar, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ser gerado fé no nosso coração, para nós sairmos, Senhor, daqui diferentes, transformados da maneira que nós entramos nesse lugar, porque tem que ser sempre assim, meu Pai. Oh, Senhor, sabemos, Pai, que sempre há algo bom, meu Pai, como nós já experimentamos aqui, a presença do Teu Espírito Santo na nossa vida, nos conduzindo. Então, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, nesse lugar, Tu já estás atuando, Tu já estás falando. Então, Senhor, nós vamos confiar em Ti até o final, em tudo aquilo que Tu quer, Senhor, falar nos nossos corações. Traz, Senhor, oh Deus, a palavra que vem do alto, meu Pai, para abençoar o Teu povo. Derrama da Tua unção nessa noite aqui, neste lugar, sobre as nossas vidas, porque nós sabemos, meu Pai, que a Tua unção, oh Senhor, ela despedaça, Senhor, o fardo, e ela arrebenta com qualquer jugo que possa existir sobre a nossa vida. Então, meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, continua com esse arraial maravilhoso, tremendo, aqui nessa noite, é o que nós pedimos, crendo no maravilhoso nome de Jesus, e que todos digam amém. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, eu quero já começar a falar contigo que sempre vão existir dois tipos de espera, e eu quero mostrar para você, biblicamente, esses dois tipos de espera. Vamos lá. Foi, Mauro? Espera, pastor. Aleluia. Isso. Vamos lá, Hebreus capítulo de número 6, a partir do verso de número 13, esse é um tipo de espera, é a espera que você conhece, é a espera de Abraão. Então, veja lá, pois quando Deus, Hebreus capítulo 6, verso 13, pois quando Deus ele fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, veja o que está escrito, no verso 15, e assim, depois de esperar de que maneira? Com paciência, diga, com paciência. Com paciência, o que aconteceu na vida de Abraão? Ele obteve a promessa. Então, quero começar com você, querido, já dizendo essa frase para você guardar no teu coração, que paciência não fala a respeito apenas de um tempo, de uma cronologia, de um cronos, que nós esperamos, mas fala muito alto, pelo menos ao meu coração, a respeito da atitude que a gente promove durante esse tempo de espera. De que maneira eu tenho esperado tantas promessas, tantos sonhos que Deus tem colocado no meu coração? Qual tem sido a minha atitude?
A atitude que nós acabamos de ver aí de Abraão, foi ele ter esperado com paciência, crendo no Senhor, naquilo que Deus havia prometido para ele. Essa é uma forma de nós esperarmos, com uma atitude, uma confiança, uma certeza de que se Deus ele prometeu, ele vai cumprir. Não é isso? Não era assim que a gente cantava? Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, se Ele falou, Ele vai cumprir. E Ele cumpre. Você não é prova disso? Glória a Deus. Mas existe uma outra forma, queridos, de esperar, e que infelizmente talvez seja a grande forma que a maioria dos cristãos sobre a face da terra ela tem esperado. E aí eu falo para você, queridos, a respeito da vida de Saul. E veja, 1 Samuel capítulo 13, do verso de número 8 ao 10 aí nesse primeiro slide. Veja o verso 8 falando o seguinte, olha, mais uma vez tratando sobre espera. A gente viu Abraão, que ele recebe uma promessa. Você sabe que essa promessa levou 25 anos para se concretizar, mas diz que ele esperou com paciência. Ele teve uma atitude apropriada de acordo com aquilo que Deus havia falado para a vida dele. E a gente vê também Saul, com a mesma proposta. Ele tinha que também esperar por algo da parte de Deus. E aí veja, 1 Samuel capítulo 13, verso 8 diz assim, olha, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, pelo profeta Samuel. Só que aí ele cai no que a maioria de nós muitas vezes caímos. Está demorando, né? Poxa, está demorando demais. Então, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então, verso 9, o que Saul ele faz? Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Verso 10, olha aí, vê se não é isso que acontece com muitos de nós. Mal acabara de oferecer o holocausto, ou seja, ele tinha decidido no seu coração que aquela espera tinha chegado ao final. Então, mal ele acabara de falar, não vou esperar mais, eu vou oferecer o holocausto. E olha aí quem é que chega. Chega Samuel. E aí Saul saiu ao encontro para o saudar. Veja, verso 11. Samuel então perguntou, o que fizeste, seu doido? Respondeu Saul, vendo que o povo ia se espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados. Mas veja bem, Samuel chegou no dia combinado ou não chegou? Chegou. Então isso que Saul está falando não é verdade. Porque Samuel deu para ele 7 dias. Então não tem essa, calma aí. Ei, que história é essa? Já que você não chegou nos dias que tinham sido aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, verso 12, eu disse comigo, olha, eu resolvi, eu decidi. A atitude durante o tempo da espera que nós falamos, a atitude boa, uma atitude correspondente à palavra e uma atitude baseada nas circunstâncias, baseado naquilo que eu pensei comigo mesmo. E ele pensou que os filisteus iriam descer contra Gilgal. E como ele, segundo ele, a visão de Saul, visão dele, eu não obtive a benevolência do Senhor e, forçado pelas circunstâncias, ofereci o quê? Holocaustos. Só que nada disso aconteceu. O tempo foi o tempo certo, o tempo correto, o tempo que Deus havia falado que ia chegar e chegou. E aí ele também declara que ele não obteve a benevolência do Senhor. Como assim? A circunstância falou mais alto, né? Pois é, e aí a gente vê justamente isso acontecer. Essa forma de espera, ela fala muito a respeito de muita precipitação, de muita agitação, de muita ansiedade, de muita reclamação contra Deus. Mas você não chegou, e aí? Então eu resolvi fazer o que precisava ser feito. Só que, queridos, esse tem sido um dos maiores perigos, talvez um dos grandes perigos que a gente tem enfrentado na nossa jornada com Deus. Hoje nós vivemos, seja você pertencente a essa geração ou não, nós vivemos numa geração que tem pressa. Tudo precisa ser feito com pressa. E a gente vê que essa geração, ela não foi, as gerações aí não têm sido treinadas nessa virtude chamada paciência. Nem muito menos a respeito de se ter uma disciplina, uma confiança, uma certeza, uma obediência, já que Deus falou, então vai se cumprir. E a gente não tem sido treinado.
Porque a gente tem vivido num mundo bem diferente, talvez aqui, de uma boa parte dos que estão aqui nessa noite, nos assistindo. A gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque senão a pressa, ela vai tomar conta e a gente vai acabar deixando de viver e de experimentar o melhor de Deus na nossa vida. Eu tenho certeza aqui que muitos de vocês, assim como eu, assim como o pastor Teixeira, não é isso? Quando tinha que fazer um trabalho escolar, você ia para onde? Fala para mim. Para a biblioteca. Pois é, você ia para a biblioteca e se o assunto fosse muito extenso, o que você fazia? Você pegava 3, 4, 5 pessoas, cada um ficava ali responsável por um assunto, você tinha que escrever de que maneira? Na mão, não é isso? Para depois você passar limpo, e aquele abençoado que tinha uma máquina de datilografar, alguém sabe o que é isso? Então aquele abençoado que tinha uma máquina de datilografar, era ele o responsável de falar assim, não, você não precisa se esquentar de pesquisar, de ter que ler os livros, você vai ficar com a parte de datilografar todo o trabalho que a gente vai aqui estar pesquisando para você. Eu me lembro, por exemplo, quando eu comecei a minha carreira militar e tive que ficar internado um determinado tempo, para eu poder me comunicar com os meus pais, com as coisas que eu tinha que receber lá na primeira visita que eles iam levar lá, se fazia, sabe com o quê? Com uma tal de carta. Alguém conhece aqui? Carta? Não, pastor, eu conheço um negócio de e-mail, mas carta não. Pois é. A gente tinha que fazer uma carta, e essa carta, normalmente, ela levava 2, 3 dias, e a minha avó, por exemplo, que morava lá em Belém do Pará, olha aí, selva, aleluia, e ela que morava lá em Belém, quando eu ia escrever para ela, nossa, a resposta levava quase um mês, para ela devolver ali aquilo que ela falava e tudo mais e tal, Então, queridos, esse tempo que hoje está bem diferente desse que era lá atrás, já bem lá atrás. Eu não estou dizendo que isso é ruim, ou é bom, ou eu não estou querendo comparar gerações e tempos, mas eu quero falar para você nessa noite que a pressa, ela não vai construir uma fé madura. A pressa, ela tem construído, sim, cristãos ansiosos, medrosos e inseguros. Porque tudo tem que ser do meu jeito e principalmente no meu tempo. Só que a gente vai aprender um pouquinho só nessa noite. Eu costumo falar lá em Caraí, É aquele bifinho, aleluia, bem cortadinho, bem pequenininho, aquela iscazinha. Hoje eu só vou colocar só um pouquinho dessa iscazinha na sua boca, tá bom? Bem ali, tranquilinho, para você comer um pouquinho, mas principalmente pensar nisso, e de nós não vivermos baseados nessa correria e nessa agitação do mundo, até porque, veja, está escrito, Eclesiastes capítulo de número 3, verso 1 diz que tudo, diga tudo, tudo tem o seu tempo determinado. E eu quero chamar a tua atenção que esse tempo determinado não é por mim, porque às vezes a gente quer se colocar ali no texto, Não, tudo tem o seu tempo determinado, sou eu que determino. Não, tudo tem o seu tempo determinado por quem? Por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado por Ele. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí a gente vai vendo, queridos, esses tempos que acontecem. Esses tempos, Esses tempos de nascer, tempos de morrer, de plantar, de colher, de curar, de derrubar, de edificar, de chorar, tempo de rir, é isso? Olha aí. E tem o tempo também de espalhar, o tempo de ajuntar, tudo isso aí você já conhece desse texto. Mas eu quero nessa noite justamente tratar com vocês, a gente está falando sobre tempo de espera, mas eu quero falar sobre o tempo de espera de uma promessa. Quantos aqui, queridos, eu faço essa pergunta nessa noite, quantos aqui têm esperado por uma promessa da parte de Deus se concretizar na tua vida? Levanta a sua mão. Todos nós, todos nós. Talvez você que está aqui nessa noite esteja esperando a conversão já faz um bom tempo de algum familiar seu. É o meu caso, é o seu caso? Levanta a sua mão. Às vezes você esteja esperando esse tempo. Talvez você esteja esperando de finalmente se casar. É o caso desse jovem aqui. Aleluia. Levanta a mão aí, pode levantar. Olha aí, mais um, é isso? Olha aí. Olha só, gente. Espírito Santo está aqui.
está aqui presente. Então, você tem esperado esse tempo chegar na tua vida? Isso, levanta a mão, glória a Deus, beleza. Talvez você esteja esperando, queridos, por uma nova porta de trabalho, uma nova oportunidade. Alguém aqui? Talvez trocar aí de trabalho, trocar de emprego. Eu não sei. Talvez você esteja esperando já faz um tempo, você ver a manifestação da cura de Deus no teu corpo. Eu não sei se é o teu caso nessa noite. Mas uma coisa eu sei, queridos, e eu quero compartilhar esse texto com vocês aí, de Romanos capítulo 8, verso 24 e 25, na versão da Bíblia Viva. Olha, veja só o que está escrito. Nós somos salvos pela confiança. E confiar quer dizer o seguinte: esperar conseguir algo que ainda não temos. Pegou? Confiar significa esperar conseguir algo que ainda não temos. Pois um homem que já tem algo, ele não precisa esperar e confiar que vai conseguir. Entretanto, se precisamos continuar a confiar em Deus, diga, é o meu caso. É o meu caso, é o nosso caso. Por algo que ainda não aconteceu, isso nos ensina a esperar, olha aí a esperar com paciência e certeza. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu quero te mostrar algo também nessa noite, queridos. Olha só. Você precisa entender isso, que pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas sempre acreditam que a promessa que foi feita por Deus, ela vai se manifestar no tempo certo. Vai recebendo isso na tua vida nessa noite, porque foi isso que Deus ele colocou no meu coração há uma semana atrás, quando o pastor Hélio, antes mesmo de falar que ia pregar, eu já andando aqui pela rua, antes de entrar na igreja, Deus já tinha falado comigo, semana que vem você vai pregar, o pastor Hélio vai te chamar, e ele já colocou isso no meu coração, então pega isso nessa noite, no nome de Jesus na tua vida. Pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas sempre acreditam que a promessa que é feita por Deus, ela vai se manifestar no tempo certo. E tempo certo fala a respeito do tempo de Deus, não fala a respeito do meu tempo. Porque o meu tempo, o seu tempo, o nosso tempo, na maioria das vezes, ele não é o tempo certo. E veja também, queridos, existe também a outra realidade. Pessoas que não são dirigidas pelo Espírito Santo, elas estão sempre esperando algo acontecer em outro lugar. E eu vou te explicar o que é isso. E, portanto, elas querem ir para um outro lugar. Elas querem fugir do incômodo do tempo da espera. Eu não aguento mais essa casa, eu não aguento mais esse lugar. Então, eu decido, eu vou pegar agora e eu vou sair para outro lugar. Eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento mais esse chefe, eu não aguento, então eu decido. Então, eu faço. Ou seja, eu não estou sendo dirigido pelo Espírito de Deus, eu estou sendo dirigido pela minha carne. E aí, é claro, eu vou ficar trocando de lugar em lugar. Eu vou ficar, por exemplo, trocando de relacionamento em relacionamento. Porque eu não tenho sido cheio do Espírito Santo e, consequentemente, não tenho sido dirigido por Ele para saber assim, calma, Marcelo, é no meu tempo. É no meu tempo. É no meu tempo. E aí, queridos, eu falo para você nessa noite, esperar em Deus é justamente abrir mão do controle sobre o nosso futuro e deixar Deus definir a nossa vida, confiando que é Ele que vai nos moldar de acordo com o seu amor e o seu propósito. E aí, quando eu levei essa mensagem lá em Icaraí, eu faço essa pergunta e ela é óbvia para cada um de nós. Nós gostamos de estar no controle. Até o controle remoto de casa, a gente briga, disputa ele com o nosso marido ou esposa ou com filhos, porque a gente quer estar no controle. Eu tenho um pastor aqui maravilhoso, que eu não vou falar o nome dele, que quando ele vai comigo de carona, ele quer estar no controle. A vontade que eu tenho era de pegar o volante e colocar na mão dele para ele dirigir o carro, porque ele quer estar no controle. Ele não está aqui, não. Não é o pastor Teixeira, não é o pastor Carlinhos, nem o pastor Gustavo, nem o pastor Leandro, mas ele gosta de estar no controle. Mas não é só ele que gosta, não. Nós somos assim. A gente quer estar no controle de tudo. E uns são até mais do que outros. Nada pode fugir ao controle, nada pode escapar do controle. Deixa eu te falar, esperar em Deus significa que eu agora entreguei o controle da minha vida nas mãos dele. E eu vou confiar
nisso que eu estou fazendo, nessa atitude, nesse ato que eu estou fazendo. Porque olha só, gente, pode demorar. Eu posso não ver sinais de que alguma coisa está acontecendo. De repente eu não estou entendendo como é que Deus ele vai fazer, porque tem isso, a gente quer tanto estar no controle, que a gente coloca da maneira que Deus vai fazer. Você já parou para pensar isso? Não, Deus, se você fizer assim e tal, organizar para cá, e abrir aquela porta ali, e quando eu for na entrevista, a gente vai falando para Deus o que Ele tem que fazer. Quando na verdade, eu deixar Ele, o quê? Me direcionar, deixar o Espírito Santo falar comigo, e eu apenas, na minha atitude de crer, de confiar, falar, Senhor, beleza, eu vou contigo. Porque se Ele diz vai, eu vou. Se Ele diz não vai, eu não vou. A gente tem o exemplo da palavra de Deus. Se a nuvem se movia, o povo se movia. Se a nuvem ficava parada, o povo ficava parado. Ninguém se movia. Só que eu, querido, e você, cada um de nós precisamos ter a expectativa que tudo aquilo que eu tenho esperado em Deus já aconteceu. Isso dá nó na nossa cabeça, mas, por exemplo, a cura que você tem esperado, ela já aconteceu. Ela só vai se manifestar no teu corpo. Aquela pessoa que você tem orado, que você tem confiado, esperado em Deus, ela já é do Senhor. E a gente só tem que acreditar e falar, Senhor, eu continuo na mesma posição, na mesma posição de crença, de confiança, de que o meu pai, a minha mãe, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos são teus. A minha família não foi criada para a perdição. E é isso que a gente precisa entender e colocar para dentro. E aguardar em Deus o cumprimento de cada promessa. Então, queridos, por isso que esperar por uma promessa da parte de Deus é ir muito além do que eu sou capaz de ver ou de entender agora. Para de querer entender, porque isso não é fé, isso é humanidade. Isso é eu querendo ter o controle da situação, de saber como é que vai ser, e se eu não tenho esse controle, se está demorando muito, eu vou tomar a decisão. A gente sabe que isso não dá certo, isso não funciona. É como se a gente quisesse chegar num destino, a gente quisesse chegar, não é isso? E Deus ali, um GPS maravilhoso, chamado Espírito Santo, Ele está ali conduzindo, mas eu olho e falo assim, não, mas é muito, esse trajeto é mais longo, eu quero ir pelo caminho mais rápido. Só que a gente sabe que o caminho mais rápido é o caminho da perdição, é o caminho do fracasso, é o caminho do não vai dar em nada, é o caminho de bater na barricada. Não é o caminho de Deus. E nós precisamos, queridos, estar sempre confiantes. E eu tenho isso no meu coração, tenho compartilhado isso com a minha esposa, esperando sempre coisas novas da parte de Deus. Coisas novas, a gente por isso tem que entrar na igreja, por isso que a gente tem que olhar para essas frases, para o texto da palavra, como se a gente quisesse saltar e agarrar e abraçar isso para a nossa vida. Porque eu não posso estar na igreja servindo a Deus e passa ano e entra ano e nada acontece. Eu quero coisas novas, eu quero poder imaginar coisas novas, eu quero vivenciar coisas novas. Queridos, mas eu preciso entender que se o que nós desejamos acontecesse de maneira imediata, nós não teríamos a oportunidade de aprender a confiar em Deus e nem a nossa fé precisaria ser exercitada e provada. Por isso que Deus não faz nada de imediato. Na maioria das vezes, o relacionamento nosso com Deus e Ele conosco é um processo, é uma caminhada, é uma jornada. Pastor, mas Ele não pode fazer? Pode, mas Ele quer se relacionar comigo e com você. Ele não quer viver na base do imediatismo, Ele não quer viver na base da pressa. Eu sei, muitas vezes eu sei que esse tempo, ele é um tempo dolorido, porque a impaciência, a ansiedade começa muitas vezes a tomar conta da gente. Só que deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, a nossa vida, minha vida e sua vida, ela não vai ser resolvida em 3 minutos. Fala para o teu irmão, ei, você não é um miojo. Você não é, a sua vida não é um miojo.
que fica pronto em 3 minutos, que acontece tudo de maneira instantânea. Aliás, nós vivemos no instantâneo. É só você ir no mercado e você ver, o hambúrguer é instantâneo, a pizza é instantânea, tudo é instantâneo. Por quê? Porque precisa ter pressa. Porque eu não posso, ali pegar com muita calma, paciência, reunida em volta de uma mesa, preparar uma pizza com todos aqueles ingredientes. Não, tem que ser pressa, tem que estar pronto. Ei, Deus, Ele está nos aprontando. Deus não vai deixar nada, Deus não vai conceder nada na nossa vida se a gente ainda não estiver pronto para usufruir da sua bênção, e daquilo que eu e você nós temos esperado. Nós precisamos entender que a nossa vontade, ela precisa estar amoldada à vontade de Deus. A nossa vontade, ela precisa estar amoldada à vontade de Deus. Porque, queridos, nada acontece de imediato, nada acontece de maneira 3 minutos. Não, um relacionamento não acontece dessa forma, não é isso? Uma amizade não acontece desse jeito, uma carreira não começa dessa maneira. Ser membro de uma igreja, até decidir estar aqui, não começa de uma hora para outra. As coisas elas vão acontecendo e elas vão precisar que exista fé da nossa parte. E continue crendo, porque Deus, Ele é o Senhor do tempo e Ele é o Senhor das nossas vidas. Deus é o Senhor do tempo e Ele é o Senhor das nossas vidas. É Ele que vai nos conduzir para o futuro, é Ele que vai conduzir a gente para o novo. É Ele. Um Deus que não se atrasa, um Deus que não se adianta na realização de nenhuma promessa. Ele sempre está presente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Não vai deixar de acontecer absolutamente nada na tua vida, se você continuar durante esse tempo da espera, crendo nele, crendo na sua palavra. Por isso, queridos, eu quero falar para você nessa noite, que os tempos que nós vivemos, todos eles, nos preparam, nos transformam e nos ensinam que jamais podemos perder a confiança em Deus. E aí, quando eu falo os tempos que nós vivemos, nós lemos lá em Eclesiastes que existe o tempo de sorrir, mas a gente não pode esquecer que existe o tempo de chorar. Existe o tempo de achar, mas também existe o tempo de perder. Você já imaginou se a nossa vida, ela fosse só ao mesmo tempo acontecendo as mesmas coisas? Mas isso jamais vai acontecer. Porque Deus estabeleceu assim, porque Ele fez dessa maneira, para que a gente não perca, para que a gente não abandone, para que a gente não largue a Deus, porque essa é a grande tendência do homem. Deus, Ele realizou aquilo na minha vida, agora eu vou embora. Quantas pessoas vocês conhecem que foram abençoadas por Deus e hoje não estão mais na igreja? Quantas? Resolveram os seus problemas. Eu costumo dizer lá na igreja, para que a gente não faça de Deus um mero prestador de serviço. Que quando o serviço falha, eu lembro que Ele existe. Alô, Deus? Caiu a conexão aqui, ó. Como é que é? Não vai mandar um técnico aqui, um anjo técnico? O anjo técnico Gabriel, vem aqui porque perdi o sinal, não tem mais conexão. Deus não é um mero prestador de serviço. Então nós vamos viver pelos mais variados tempos na nossa vida. Isso você precisa entender, porque está estabelecido na palavra. Há tempo de colher, há tempo de plantar e há tempo de colher. Imagina só se o tempo fosse só o tempo de plantar. E aí a gente ia colher quando? Nunca. Não, existe o tempo de colher. Mas existe o tempo de plantar. Então, cada tempo que a gente não despreze os tempos que você está vivendo, ainda que o tempo que você esteja vivendo hoje seja um tempo dolorido, seja talvez um tempo de perda, seja um tempo de repente de tristeza, mas não abandone a sua confiança em Deus. Não abandone, porque eu falo para você nessa noite, os tempos, eles jamais serão iguais. Eles jamais serão iguais. E a gente precisa estar confiando em Deus para que em cada tempo desse que surja na nossa vida, a gente não sucumba. Não, eu estou legal quando está tudo correndo bem na minha vida, quando eu estou super alegre, quando...
mas também quando vier o tempo da luta, da dificuldade, da escassez, do deserto, eu vou, por exemplo, falar como Paulo e dizer: rapaz, eu sei estar alegre e contente, independente de toda e qualquer situação. Eu já sei experimentar tanto a provisão como a escassez. Eu já vivi o tempo da alegria, mas eu já vivi o tempo da tristeza. Eu já sei. E aí eu posso declarar Filipenses 4,13: eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu posso encher a minha boca. Aplauda ele, se é para Deus, aplauda direito. Aí, queridos, aí eu e você, nós vamos ter fundamento para declarar que eu tudo posso naquele que me fortalece, porque eu já aprendi a viver de toda e qualquer situação, estar contente em toda e qualquer situação. E por quê? Não é porque eu sou doido, mas é porque eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que cuida da minha vida, eu tenho um Deus que não deixa nada absolutamente passar. Então eu preciso entender, queridos, veja, que o tempo de esperar, ele é tão importante quanto o tempo de se obter o esperado. E a gente despreza muitas vezes esse tempo, porque está demorando, porque não está chegando na hora que eu quero. Mas esse tempo de espera, se for baseado em Deus e na sua palavra, cara, vai te abençoar demais, vai fazer você crescer. Tenho esperado tanta coisa da parte de Deus, como família, com tantas situações, mas eu falo para minha esposa: eu não abro mão, eu sei que Ele vai fazer, porque Ele já falou comigo, então Ele vai fazer, porque Ele é fiel, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas o tempo de espera, queridos, é para nos aperfeiçoar, é para nos moldar, é para a nossa confiança estar cada vez mais alta, para eu poder ter base e fundamento para dizer: Anderson, olha só, cara, continua crendo, porque eu sei, eu já esperei e eu obtive o resultado. Então a tua espera, Anderson, vai valer a pena. Tudo que você tem esperado vai valer a pena. Recebe isso na tua vida, Anderson. Sabe, queridos, nesse tempo da espera, a gente aprende a confiar, a depender e a obedecer de Deus. Por isso que Ele é tão importante. Por isso eu não posso desprezar esse tempo. Por isso eu não posso não entender essa maneira que Deus maravilhosa faz conosco. Assim como Ele fez com Abraão, né? Mas a atitude vai determinar o momento em que eu vou estar pronto para receber essa promessa e essa bênção e esse milagre da parte de Deus. Então, queridos, durante esse tempo da espera, durante esse tempo da promessa se cumprir, nós somos desafiados a confiar em Deus. E aí veja, Salmo 34, verso 8, na Nova Versão Transformadora diz: provem, aleluia, quem quer provar aqui nessa noite? Provem e vejam que o Senhor é bom, e como é feliz o que nele se refugia. Aleluia, glória a Deus, confie nele, vale muito a pena. Mas não só no momento, só num tempo de problemas, de situações, não, em todo o tempo. Em todo o tempo. Veja, 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, na Nova Versão Transformadora: portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus. Olha o que está escrito: e no tempo, Ele vai te exaltar. Ele é que te exalta. Então eu posso entregar a Ele todas as minhas ansiedades, porque Ele cuida de mim, Ele cuida de nós, Ele cuida de você. Aleluia. Queridos, por isso, veja, é a vida que eu vivo hoje, em obediência e em gratidão, e independência e fé naquele que tem cuidado de nós, que vai garantir a realização da promessa. É hoje, nessa noite, dia 29 de agosto de 2024, às 21 horas, é hoje eu decido viver em obediência e em gratidão, e de depender até o final, e de confiar nele até o final, porque quem busca, querido, satisfação imediata, normalmente não acaba bem. Quem busca uma satisfação imediata, porque a carne ela está reclamando a respeito de alguma coisa, no final,
não vai acabar bem. Nós precisamos, aleluia, anote essa frase, cada um de nós, a começar por mim, nós precisamos parar de reclamar e resmungar sobre a corrida da vida, oh Pai, e começar a agradecer a Deus, porque a gente ainda está correndo, e declarar que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não reclame, não resmungue, não murmure, mas agradeça, porque você está nessa corrida ainda e ela não acabou. Ela não acabou. Ela não acabou. Porque ela só acaba quando o Rei da Glória diz que acabou. Ninguém pode falar isso para você, e nunca aceite isso. E nunca deixe o inferno dominar a tua carne a tal ponto onde você só reclama, só murmura, porque quando eu falo de corrida da vida, eu estou falando a respeito da nossa vida. A nossa vida é uma corrida, só que essa corrida não é uma corrida de 100 metros. Você precisa entender isso, porque se eu fico achando que a minha vida é uma corrida de 100 metros, eu passo a exigir de Deus que Ele faça tudo em quantos segundos? 9? 7 segundos? 8 é o recorde de 100 metros? A nossa vida, queridos, você sabe disso, já ouviu isso dezenas de vezes, é uma grande maratona, mas que não acaba com 42 quilômetros, não acaba, numa ultramaratona de 24 horas, não, ela é contínua. Então agradece porque você ainda está na corrida. Agradece porque você ainda está na corrida. E sabe por quê? Porque o objetivo e o propósito de Deus, eles ainda não se cumpriram na tua vida. E eu quero falar para você, se você não desistir, no final dessa corrida, tem um prêmio te esperando. Não é o que diz lá para a palavra? Hebreus capítulo 10, verso 37 e 38. Que a gente não desiste, que a gente não retrocede. Que Ele se torna o quê? Galardoador daqueles que o buscam. É isso aí. Então, queridos, eu digo para vocês nessa noite, vale a pena o tempo da espera, vale a pena a dedicação, vale a pena a confiança, vale a pena a paciência, vale a pena a perseverança e vale a pena a disciplina em Deus. Porque dessa maneira que nós seremos recompensados por Ele. E para terminar, eu termino com essa frase. Nós temos um Deus que não pode mentir. Nós temos um Deus que não se engana. Nós temos um Deus que não se atrasa. Ei, vai recebendo isso agora, vai. Eu vou repetir. Eu já falei, nós não somos meros espectadores sentados num banco de igreja. Nós temos um Deus que não pode mentir. Nós temos um Deus que não se engana. Nós temos um Deus que não se atrasa. Nós temos um Deus que não se esquece, não se esqueceu e jamais se esquecerá de nós. Nós temos um Deus que não se cansa. Nós temos um Deus que nos ama e Ele tem todas as coisas sob o seu controle. E por isso, o tempo de Deus, ele vai ser sempre melhor do que o nosso. Repita comigo, o tempo de Deus é sempre melhor que o nosso. O tempo de Deus é sempre melhor que o nosso. Fique de pé.